falei da experiência do Vargas. Hoje eu conversei mais cedo com o presidente Sérgio Coelho e ele estava muito feliz, porque desde o primeiro dia em que o Sérgio Coelho chegou ao Atlético, eu estava na sede de Lourdes, quando da sua eleição, a primeira ainda, né? Ele já está no segundo mandato, mas no primeiro mandato, o Sérgio Coelho, nas suas palavras, enfatizou muito que queria transformar a base do Atlético, queria transformar a categoria do Atlético para ser melhor utilizada, para dar melhores valores, né? Para que treinadores pudessem utilizar os jogadores do Atlético. E ontem, o Atlético terminou o jogo com 3 jogadores jovens, 18, 19 e 20 anos, oriundos da base. Estou falando do zagueiro Rômulo, né, uma aposta do Milito, tinha o Lemos no banco, não chegou e bancou o garoto Rômulo, que fez um bom jogo, inclusive. O Alisson, que vem tendo sequência, né, tá entrando sempre aí o Alisson Santana, e ontem também apareceu o Cadu. Isso sem contar no Gemerson, né, que é também da base, mas já tá num outro patamar, uma outra história de carreira. Esses jovens jogadores podem e devem render bons frutos ao Atlético, e é também uma das propostas da SAF, de que esses jogadores, né, possam render frutos ao Atlético, como está fazendo tão bem o Palmeiras, o Flamengo, com vendas gigantescas, né? O Palmeiras está falando agora no Estevão, o Messinho, em 45 milhões de euros pro Chelsea, 500 milhões de reais, quer dizer, se você acerta um jogador desse, inicia esse processo de venda, é quase o valor de uma SAF de um clube aí de Série A do Brasil, uma venda dessa. Então o Atlético tá apostando nisso. O Alisson começou muito bem com o Filipão, né? Quer dizer, depois que a torcida cobrou, o Alisson entrou. Com o Milito, tá tendo um pouco mais de cuidado, de zelo com o garoto. Ontem lançou o Cadu. E eu vou te falar, viu, Álvaro? Eu não tinha visto o Rômulo ainda não. Ouvia muito falar dele na base, muitos elogios a esse jogador, mas me parece um zagueiro a ser lapidado, bem trabalhado, pode dar bons frutos. O Rômulo, teve alguém desses garotos aí, que chamou mais a atenção de vocês ontem? Eu até aproveitando aqui a oportunidade, Thiago, eu também conversei na parte da manhã com o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, e todos sabem, eu sou um dos críticos, mas críticos construtivos. Eu nunca critiquei com a intenção de destruir. As minhas críticas são construtivas até para alertar as pessoas. E as minhas críticas construtivas em relação às categorias de base em Belo Horizonte não é em relação ao Atlético, é em relação ao Atlético, ao Cruzeiro, nem tanto ao América, menos o América, mas Atlético e Cruzeiro. E às vezes compreendido por uns, não compreendido por outros, mas o que é normal também pra gente que dá opinião aqui na Itatiaia. E eu conversava com o presidente para ser justo, porque o Atlético terminou o jogo com esses 3 jogadores que são das categorias de base, o Rômulo, o Alisson e o Cadu, mas aí vem o detalhe que a gente cobrava e que a gente cobra há muito tempo. Será que Belo Horizonte não tem jogador de futebol? Será que nas vilas, nas favelas de Belo Horizonte não tem jogador de futebol? Será que em Minas Gerais não tem jogador de futebol? Claro que tem. É só você ir ali no Conjunto Santa Maria que você vai ver demais. É só você ir lá na Vila Suzana que você vai ver demais. É só ir lá na Vila Tiradentes, na Concórdia, de onde saiu o Bruno Henrique, que você vai ver demais, né? De onde saiu o Joãozinho, o bailarino do Cruzeiro, que também saiu de lá, da Concórdia. Então você vai ver jogadores assim, você vai ver Cerezo, você vai ver Paulo Isidoro, você vai ver... são vários os jogadores, para não ir muito atrás, tem muitos outros aqui. Hoje eu estava lá no São Bernardo, no aniversário da minha amiga Cibele. Quando a gente fala de São Bernardo, você lembra de quem, ô Thiago Reis? Quando fala do bairro São Bernardo? Ué, lá saiu o Breno do Palmeiras, né? Que tá lá no Palmeiras agora. Breno fez o gol do título, campeão da Libertadores com o Palmeiras, é do bairro São Bernardo. Então a nossa cobrança não é só melhorar a qualidade das categorias de base dos clubes, é dar oportunidade para quem é da cidade, para quem é do estado. E se você perceber, ô Nath Fiuza, ontem nós tivemos 3 jogadores das categorias de base do Atlético, 3 jovens jogadores, né? Entrando no segundo tempo, teve o Rômulo, tivemos que entrou no lugar do Gemerson, o Alisson no lugar do Scarpa e o Cadu no lugar do Paulinho. 66% é Minas Gerais, sabia? Ah, é? 66% Minas Gerais. Com exceção do Alisson. O Alisson, que é de Cachoeira fica no Rio Grande do Sul. O Cadu é de Divinópolis, Minas Gerais. E o Rômulo é do bairro Guarani, do meu querido bairro Guarani. Há 4 anos atrás eu conversava com o pessoal da família dele e as pessoas queriam uma oportunidade pro Rômulo e falavam sempre, é o Flavinho Canela, o Canela que jogou no Atlético,
Falar que assim, esse aqui você vai ver, Damião, você vai ver esse zagueiro aqui, o Rômulo. E hoje a gente vê esse zagueiro. Então o que a gente quer é isso. E hoje tem um detalhe também, o Instituto Galo faz um trabalho muito bacana, viu? Para poder buscar esses jogadores ainda quando crianças. O Instituto Galo vem fazendo um trabalho muito bacana. Eu tenho certeza absoluta que o que nós vimos ontem contra o Fluminense, a gente vai ver todos os anos no Atlético. Jogadores de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que tiveram oportunidade no clube e que vão estar representando o profissional do clube em muito pouco tempo, viu, Thiago? E pro jogador da cidade, né, Álvaro, é diferente, né? Vai, tá louco. A família é toda atleticana, pô, do Rômulo. Só pra você ver. Imagina ele chegando em casa ontem à noite, voltando do Espírito Santo, né? Os jogadores chegaram, foram para casa, a recepção que ele não teve, dos familiares, ouvindo agora a Itatiaia, só fala do Rômulo, quer dizer, isso de fato tem sim um peso especial para essa garotada. Então toda a sorte do mundo ao Alisson, ao Rômulo e ao Cadu. Você sabe que a mãe do Cadu não sai lá do Seu Nome, Seu Bairro, né? Alô, Thiago! Pede pra pôr o Cadu não tem chance. É bom. O pai do Rômulo trombou comigo esses dias na Arena MRV e falou, pô, Damião, se meu filho tivesse aí, seria outra coisa. E aí eu falei com ele, calma, tem que ter paciência, os garotos estão tendo oportunidade. Isso aí a gente pode falar, o Atlético está dando oportunidade. Tem que ter tranquilidade também com esses garotos, porque eu ouvia vocês agora há pouco na mesa redonda, ô Nath, um dos assuntos foi esse, sobre o Fernando do Cruzeiro, não foi? A gente falava porque... Sobre esses jogadores se perderem. Porque o momento da transição, o Simões chamava a atenção que às vezes o momento da transição da base para o profissional é o momento mais difícil da carreira, porque você ganha uma visibilidade que muitas vezes você não está acostumado a ter, você sabe que o seu contrato tem uma multa milionária, que você é um jogador valioso. Um dinheiro que você nem a sua família nunca viu. Nunca acostumou a ter, porque o salário sobe, aí começam a aparecer aqueles amigos, começam a aparecer aquelas amigas. Os parças. Né? E aí, se você não tiver ali uma boa orientação, uma boa base familiar, um bom acompanhamento do clube, muitos desses garotos se perdem, não é por falta de qualidade, não. Às vezes é por falta de orientação, de acompanhamento. Porque o atleta hoje, para ser um atleta como é o Hulk, como é o Paulinho, como é o Scarpa, é muito mais do que só talento, né? É compromisso, é cuidado com o corpo, é cuidado com a cabeça, é o comprometimento integral com o clube, com a sua imagem, com o clube que você representa. Então, o Hulk, ele não é o atacante do Atlético só quando o juiz apita o início do jogo. Ele é o atacante, o ídolo, o craque do Atlético o tempo todo. Então, para um jogador ser completo e jogar em alto nível, ele precisa de muita coisa para além de só o talento. Muito comprometimento, é por isso que muitos surgem, mas nem todos alcançam o ápice. E esse acompanhamento é muito importante. A gente falava no caso do Cruzeiro. A chegada do Edu Dracena, né? Que deve ser esse novo coordenador técnico que olha também para essa transição das categorias de base. E no caso do Atlético, acho que há uma mudança para esta temporada, porque está lá num dos pilares da SAF atleticana a valorização da base e o Atlético conseguir ter uma rentabilidade maior com a venda de jogadores, que era algo que não vinha acontecendo nos últimos anos. O Atlético teve um perfil de um investimento maior para trazer jogadores de alto nível e conquistar títulos como conquistou, mas agora sendo uma empresa, e uma empresa para ser sustentável, ela tem que vender, ela tem que revelar. Por que o Palmeiras tem tanto dinheiro? Por que o Flamengo tem tanto dinheiro? Passa também por ganhar títulos, mas passa por revelar talentos. E é esse caminho que o Atlético quer seguir. E acho que há uma orientação, inclusive, tá, Damião? Para a comissão técnica, de que esses garotos precisam ser utilizados. Acho que a gente já teve uma grata surpresa com o Alisson, né? E acho até que talvez a única coisa positiva que o Filipão fez neste ano pelo Atlético foi justamente revelar o Alisson, e agora o Milito, que foi muito corajoso também. Até mais cedo eu falava que o Lemos foi preterido por um garoto que foi seu primeiro jogo no profissional e um jogo difícil contra um adversário complicado. Muita gente falou assim, não pede o Lemos, não, o Lemos é lento. E eu até concordo com o Milito, por característica, o Rômulo era mesmo o zagueiro de mais velocidade para suportar uma pressão de atacantes velozes do Fluminense. Mas ele foi corajoso. Colocar um garoto de 20 anos numa linha defensiva que só teria ele como zagueiro de ofício, fora de casa, contra o Fluminense, em desvantagem no placar, Milito foi corajoso e deu certo. E acho que isso é algo a ser celebrado. E o Atlético está no caminho certo, o caminho é esse mesmo, sabe? Não temos dúvida nenhuma que é o melhor caminho para um clube do tamanho do Atlético, que é valorizar as categorias de base. E o Atlético já está fazendo isso, você falou aí,
ô Thiago, da sua conversa com o presidente do Atlético, e a gente sabe, a gente viu o Atlético fazendo alguns investimentos. O investimento que é feito hoje na base é completamente diferente do que era feito há alguns anos atrás. O Atlético hoje trata a base como se ela fosse profissional, porque vai profissionalizar a base. E você tem que profissionalizar a base. Eu tenho fontes, por exemplo, dentro do Atlético que me falam sobre o Cadu. O Cadu, por exemplo, vou dar só o exemplo do Cadu, hein? O Cadu, ano passado, ele treinou o tempo todo no profissional e jogava algumas partidas nas categorias de base, na base do Atlético. Aí o jogador pode até ficar descabeceado, falar, pô, eu vou ser ou não vou ser aproveitado? E isso aí pode dar um rendimento ruim para o jogador. Nada. O Atlético tratou tudo com muito profissionalismo, capacitado, deixou o menino tranquilo. Chegou no final do ano, ele achou que ele ia pra Copinha. E aí veio a notícia pra ele, falou, não, você não vai pra Copinha não. Você tá de férias, você vai descansar e vai se reapresentar com o elenco profissional. Isso é planejamento. Isso é planejamento, né? Se você não tem o planejamento... E isso sabe o que é também? Processo. Faz o acompanhamento, analisa na base, começa a treinar com um profissional, começa a ser observado pelo técnico do time profissional, tem uma primeira minutagem, às vezes tem que voltar para a base, às vezes percebe que ainda não está pronto, ou às vezes só treina com um profissional sem ser relacionado com o jogo para ir evoluindo até chegar o dia de ser relacionado, vai para o banco, né? Tem a primeira minutagem, a primeira oportunidade, isso tudo é processo. E isso é muito importante.